Muito obrigado, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados. A preparação do 5º Exame Regular do Programa de Ajustamento começou no início do verão de 2012. O desempenho da atividade económica evoluiu em linha com o esperado, mas a composição do produto, designadamente a quebra significativa da procura interna, revelou-se desfavorável à execução da receita fiscal. Simultaneamente, verificou-se uma redução da massa salarial, quer por via da diminuição nominal dos salários, quer por queda do emprego, o que se refletiu em menor receita contributiva e num aumento das prestações sociais. Não obstante a diminuição nominal maior do que o previsto da despesa pública, ficou claro que o cumprimento do limite de 4,5% para o déficit em 2012 exigiria medidas de consolidação orçamental adicionais de montante muito significativo que contrariariam plenamente o funcionamento dos estabilizadores automáticos, penalizando assim a atividade económica e o emprego. O padrão de ajustamento da economia portuguesa em 2012 irá persistir, com consequências duráveis nas receitas fiscais e contributivas nos anos seguintes. Neste contexto, e suportado pelo comunicado do Eurogrupo de 29 de junho, solicitando à Troika que durante o 5º Exame Regular trabalhasse em conjunto com as autoridades portuguesas no sentido de garantir a sustentabilidade do processo de ajustamento, o Governo tomou a iniciativa de solicitar uma revisão dos limites quantitativos para o déficit e para a dívida, o que apresentamos no primeiro slide do documento de suporte que naturalmente vos será distribuído. Esta revisão teve de ponderar o impacto negativo sobre a atividade económica, por um lado, e a necessidade de assegurar o controle sobre a evolução da dívida pública e a credibilidade necessária para permitir o acesso gradual aos mercados financeiros, por outro. Assim, com o apoio dos nossos parceiros internacionais, os limites quantitativos para o déficit foram revistos para 5% em 2012, para 4,5% em 2013 e 2,5% em 2014. Esta revisão não implicou alterações no envelope financeiro nem na duração do programa. Também não se verificaram perturbações associadas nos mercados internacionais ou tensões políticas externas. Mais ainda, a revisão em alta do limite para o déficit em 2012, juntamente com a inclusão da receita de concessão da ANA no apuramento do déficit, corresponde a permitir o funcionamento dos estabilizadores automáticos em 2012, em linha com as recomendações da teoria da política macroeconómica. As conclusões do 5º Exame Regular não se limitaram, porém, à revisão dos limites orçamentais para o déficit e a dívida. Os nossos parceiros internacionais puderam comprovar que o ajustamento português está efetivamente a progredir nos 3 pilares do programa. Sobre a consolidação orçamental e do ponto de vista orçamental, o ajustamento tem decorrido a um ritmo inferior ao esperado. Não obstante, importa não esquecer que o esforço de contenção orçamental já efetuado é substancial. Já este ano, o saldo primário estrutural, isto é, excluindo os juros da dívida pública e corrigido do ciclo económico e de fatores temporários, deverá estar próximo do equilíbrio. No final de 2012, teremos completado cerca de 2/3 do ajustamento orçamental necessário até 2014. Este resultado é derivado de um esforço considerável do lado da despesa, que temos no slide 3 do documento de suporte. A despesa pública total irá cair quase 13 mil milhões de euros no período entre 2010 e 2012, o que equivale a uma redução em mais de 14% em termos nominais. A despesa pública primária, isto é, excluindo os juros, cairá de 48% do PIB em 2010 para 41% em 2012. Sobre a estabilidade financeira, a redução do nível do endividamento do setor privado tem prosseguido de forma expressiva e ordenada. No que diz respeito ao sistema bancário, todos os bancos prevêem cumprir o limite indicativo do programa para o rácio do crédito sobre depósitos de 120% em 2014. Chamo a vossa atenção para o slide 4 do documento de suporte. A recapitalização recente dos 4 maiores grupos bancários, que injetou no sistema mais de 8 mil milhões de euros, melhorou significativamente a sua posição de liquidez e solvabilidade. As decisões de política monetária do Eurosistema, em particular as operações extraordinárias de cedência de liquidez, contribuíram também para uma melhoria da posição de liquidez e do custo de financiamento dos bancos.
O ajustamento dos balanços das famílias e de empresas também tem vindo a ocorrer de forma célere e numa magnitude significativa. No slide 5, temos a evolução da capacidade de financiamento de particulares e empresas não financeiras, com uma trajetória clara, e no slide 6 temos a evolução da dívida do setor privado não financeiro, dos particulares, das pequenas e médias empresas e das grandes empresas. O ajustamento, em resposta ao agravamento das condições de financiamento e dado o elevado nível de endividamento, as famílias e as empresas reduziram significativamente os seus níveis de despesa. Neste contexto, e em contraste com o previsto inicialmente no programa, a taxa de poupança privada manteve-se relativamente inalterada no período 2010-2012. De acordo com as previsões iniciais, a taxa de poupança privada deveria reduzir-se de 15,7% do PIB em 2010 para 12,8% em 2012 e, efetivamente, a taxa de poupança privada deverá situar-se em 16% do PIB em 2012, muito substancialmente acima do previsto inicialmente no programa. A melhoria da capacidade de financiamento do sistema bancário e da situação financeira geral possibilitam uma melhoria das condições de financiamento da economia portuguesa, designadamente por via do crédito bancário. A desalavancagem do sistema bancário e a redução do endividamento das empresas e das famílias têm como espelho uma rápida redução do déficit externo. Esta evolução reflete o desempenho extraordinário das exportações portuguesas num quadro de deterioração da procura externa e a redução das importações associada à forte quebra da procura interna. Estes desenvolvimentos são notáveis porque revelam uma inversão rápida da situação crónica de necessidade de financiamento externo da economia portuguesa e permitem perspectivar uma diminuição no nível de endividamento externo. Os progressos alcançados na execução das reformas estruturais, o terceiro pilar do Programa de Ajustamento, são também assinaláveis, como documentado nos relatórios de acompanhamento do programa pelo Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia. A capacidade de executar reformas estruturais profundas é, aliás, uma característica que nos distingue positivamente de outros países europeus sob o Programa de Ajustamento. São exemplo disso a profunda reforma do mercado de trabalho, a nova lei da concorrência, a redução nas rendas nas indústrias de rede e nos setores não transacionáveis e ainda o novo Código de Insolvências. O programa de privatizações tem também avançado a bom ritmo. As operações de privatização da TAP e de concessão da ANA estão a decorrer e o essencial dos processos fica concluído este ano. Estão também em curso importantes reformas no setor portuário, visando tornar os serviços portuários portugueses mais competitivos. Quero ainda destacar que no 5º exame regular, o Governo tomou a iniciativa de introduzir uma nova secção no pilar da Agenda de Transformação Estrutural dedicado ao licenciamento. Especificamente, iremos executar um amplo programa de redução e simplificação dos requisitos de licenciamento e outros entraves administrativos ao estabelecimento e expansão de negócios. Existem muitas barreiras legais e administrativas que criam incerteza e desencorajam o investimento, em particular nas pequenas e médias empresas, com recursos mais limitados para vencerem a burocracia. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, uma vez que estamos prestes a iniciar o 6º exame regular do Programa de Ajustamento, permitam-me algumas palavras sobre o 6º exame regular. No pilar da consolidação orçamental, este exame regular é marcado pela necessidade de começar o processo que conduzirá à identificação de cortes estruturais na despesa na ordem de 4.000 milhões de euros e, nesse sentido, preparar o trabalho do 7º exame regular. Em particular, deverão ser identificadas e discutidas com os nossos parceiros as opções para efetuar os cortes estruturais de despesa num contexto de uma avaliação global do conjunto das funções do Estado e das administrações públicas. Este exercício deverá beneficiar dos resultados da missão técnica constituída por especialistas do Fundo Monetário Internacional, com o apoio do Banco Mundial, que está prestes a ser concluída.
a qual teve como objetivo recolher informação e realizar um primeiro diagnóstico sobre a composição da despesa pública em Portugal. A especificação detalhada das medidas a executar, bem como a sua quantificação e calendarização, será apresentada no âmbito do 7º exame regular, que terá lugar, como sabem, em fevereiro de 2013. Ainda no âmbito da consolidação orçamental, irá ser avaliada a execução orçamental de 2012 e as perspectivas para 2013, tendo em conta a proposta do Orçamento do Estado recentemente apresentada a esta Assembleia da República. Será também examinada a Lei das Finanças Locais e Regionais, uma vez que a sua submissão a este Parlamento é um objetivo estrutural do programa para final de dezembro próximo. No pilar da estabilidade financeira, a avaliação das condições de financiamento da economia portuguesa constitui um tema recorrente. O seu acompanhamento é fundamental para assegurar que o acesso ao crédito por parte das empresas dos setores mais produtivos da economia se processa de forma regular. Deverá ser também discutida com os nossos parceiros várias ações no sentido de melhorar o acesso ao financiamento por parte das pequenas e médias empresas e reduzir o custo desse financiamento. Neste âmbito, inserem-se as iniciativas referidas no relatório do Orçamento do Estado para 2013, tais como as novas linhas de crédito e de capitalização das PMEs, medidas para facilitar o acesso ao mercado de capitais por parte das PMEs, bem como a eventual criação de uma instituição de crédito especializada que está atualmente em estudo. No que diz respeito às reformas estruturais, um tema importante do 6º exame regular diz respeito à arquitetura regulatória portuguesa que está em fase de conclusão. A independência e eficácia dos reguladores são essenciais para uma economia competitiva, em especial numa altura em que se liberaliza a economia. Também a apresentação ao Parlamento do Código de Processo Civil e do novo mapa judicial, duas das mais importantes reformas na área da justiça, serão avaliadas no 6º exame regular, sendo ambos objetivos estruturais para o final de novembro. E, Sr. Presidente, concluo. Vivemos numa situação em que prevalecem riscos e incertezas muito consideráveis. Estes riscos e incertezas têm relevância global, como recentemente reconheceu o G20 na sua reunião na Cidade do México. As incertezas, destacadas pelo G20, têm que ver com a determinação do orçamento dos Estados Unidos da América do Norte no futuro próximo, a complexidade do processo de decisão na Europa para superar a crise bancária e das dívidas soberanas e questões sobre o financiamento no futuro próximo do setor público no Japão. As perspectivas para a evolução da economia global e europeia são, assim, singularmente incertas. É neste contexto, difícil e exigente, que temos de realizar o ajustamento da economia portuguesa. A estratégia definida no Programa de Ajustamento é a que melhor se adequa à situação de desequilíbrios macroeconómicos crónicos e debilidades estruturais da economia portuguesa. No entanto, a execução desta estratégia não garante que tudo se passará como previsto. Por exemplo, é importante ter presente, e está bem documentado, que em situação de crise as previsões macroeconómicas tendem a ser menos precisas em termos qualitativos e quantitativos. É preciso fazer um esforço de compatibilização permanente dos nossos objetivos de ajustamento com a evolução dos acontecimentos num contexto de elevados riscos e incertezas. Em condições particularmente adversas, as empresas e as famílias portuguesas têm demonstrado uma notável flexibilidade e capacidade de ajustamento. Por sua vez, o Estado tem revelado uma grande capacidade de execução orçamental do lado da despesa. É necessário continuar a compatibilizar os riscos e incertezas com o controlo da despesa. Vai demorar muitos anos para assegurar em Portugal uma posição orçamental prudente. O equilíbrio orçamental de médio prazo com saldo estrutural de menos 0,5% do PIB não será atingido antes de 2015. Apenas a partir de 2014 iremos começar a gerar excedentes primários suficientes para reduzir a dívida pública
em percentagem do PIB. Serão necessárias algumas décadas para atingir níveis para o endividamento público abaixo dos 60% estipulados no Tratado de Lisboa, cerca de metade dos níveis agora previstos para 2013 e 2014. Recordo que no início da área do euro, a dívida pública portuguesa se situava abaixo dos 50% do PIB, estando ainda em 62,5% em 2005. As recessões associadas com crises financeiras são tipicamente caracterizadas por contrações mais significativas e recuperações mais lentas da atividade económica. Em Portugal, o ponto de partida foi caracterizado por elevados níveis de endividamento do setor privado e público e déficits orçamentais externos na ordem dos 10% do PIB. Seria ilusório e enganador esperar uma solução rápida para este tipo de crise. Muito obrigado, Sr. Presidente.